Todos sabemos que os últimos dias estão indo de mal a pior, como Jeová tinha dito que ia acontecer. Então, para onde olhamos, tem maldade para todo lado. E eu sempre gostei de acompanhar as notícias. E é bom saber o que está acontecendo com os irmãos em outras partes do mundo. Por exemplo, eu queria saber sobre o furacão Florence. Daí eu liguei a TV ontem para ver as notícias. Bem, eu assisti só 3 minutos do Jornal das 6h30 e desisti, porque tinha muito lixo na TV. Bem, o assunto que nós vamos considerar essa manhã, embora seja sério, eu espero que vocês o achem bem encorajador. Vamos falar da destruição final dos inimigos de Deus. Então, esse assunto pode ser bem encorajador e sério ao mesmo tempo. E para começarmos, tem uma bela expressão aqui no Salmo 37. Então vamos abrir aqui no Salmo 37 e veja como pode ser encorajador meditar nesse belo versículo. O versículo 20. Mas os maus morrerão, os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Eles desaparecerão como fumaça. Bem, Jeová é o nosso melhor amigo. E se eles são inimigos de Jeová, então eles também são nossos inimigos. Como estamos ansiosos pelo tempo em que esses inimigos de Jeová, que também são nossos inimigos, vão desaparecer como a fumaça. Bem, em 1919, Jeová trouxe o Israel de Deus para uma posição privilegiada. Como sabemos, desde 1935, Jeová tem juntado uma grande multidão de outras ovelhas, e elas têm tomado o lado de Jeová. Milhões de pessoas estão do lado de Jeová. Isso é só uma evidência de que ele é o melhor governante. Mas todo esse crescimento e o avanço da parte terrestre da organização de Jeová, como acabamos de falar, deixa Satanás furioso. Ele fica com muita raiva. Assim, estamos ansiosos para ver o fim deste principal inimigo de Jeová e de todos os outros que também apoiam Satanás, que também são nossos inimigos. E é interessante o que o livro Profecia de Isaías disse sobre esse assunto. Abram sua Bíblia no último capítulo de Isaías e no último versículo deste capítulo. Isaías 66, e nós vamos ler o versículo 24. E eles sairão e olharão para os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, pois os vermes sobre eles não morrerão, e o fogo que os consome não se apagará, e eles se tornarão algo repulsivo para todas as pessoas. Então aqui está falando de todos os que se rebelam contra Jeová e são seus inimigos. E o que é ainda mais impressionante é que provavelmente Jesus estava pensando neste versículo, quando ele falou aquelas palavras que todos nós conhecemos bem, lá em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. E aqui tem um alerta bem claro para todos os que querem continuar sendo amigos de Jeová. Veja os versículos 47 e 48. E se o seu olho o faz tropeçar, lance-o para longe. É melhor para você entrar no reino de Deus com um olho só do que ser lançado com os 2 olhos na geena, onde os vermes não morrem e o fogo não é apagado. É evidente que muitas religiões que se dizem cristãs distorcem essas palavras inspiradas que Jesus falou. Mas aqui está tudo bem claro. E você notou qual é a referência cruzada que tem no final do versículo 48? Isaías 66, 24. Então, provavelmente, Jesus tinha em mente aquelas palavras de Isaías. Isaías 66, 24 é o aviso do fim dos inimigos de Deus e como Deus se sente em relação a eles. Mas o que é esse lugar chamado Geena? Bem, vamos recapitular um pouco. O livro Profecia de Isaías faz uns comentários interessantes para nos ajudar a entender.
O livro cita um erudito judeu que disse o seguinte: e ele é um lugar adjacente a Jerusalém, e é um lugar repugnante. E eles lançam ali coisas impuras e cadáveres. Havia ali também um fogo contínuo para queimar as coisas impuras e os ossos dos cadáveres. Por isso, o julgamento dos iníquos é parabolicamente chamado de Gehinnom. Fim da citação. Então o livro Profecia de Isaías disse: se, como sugere esse erudito judeu, a Geena era usada para destinação de lixo e cadáveres dos que não eram considerados dignos de sepultamento, o fogo seria um meio adequado para eliminar tais detritos. Agora notem, o que o fogo não consumisse, os gusanos o fariam. Bem, talvez você não entenda muito de gusanos e vermes, mas se você visse um monte deles juntos, seria uma visão muito ruim. Mas é uma ilustração apropriada para o fim de todos os inimigos de Deus. É um assunto sério, mas estamos ansiosos para que isso aconteça. Bem, os apóstatas e os inimigos de Deus talvez digam: isso é chocante, que coisa horrível. Vocês ensinam isso às pessoas? Não, é Deus que ensina. É isso que Deus está dizendo que vai acontecer. E sendo sincero, é muito consolador para os amigos de Jeová saber que os inimigos de Deus finalmente vão deixar de existir. Inimigos que só falam mal do nome de Jeová. Eles vão ser destruídos e nunca mais voltarão a viver. Não é que ficamos felizes quando alguém morre, mas quando se trata dos inimigos de Deus, como vai ser bom quando eles finalmente estiverem fora de cena, principalmente os apóstatas, que no passado tinham dedicado sua vida a Jeová, mas que depois tomaram o lado de Satanás, o diabo, que é o maior apóstata de todos os tempos. E enquanto esperamos ansiosos o tempo em que Jeová vai dar um fim a todos os seus inimigos, vamos relembrar um ponto importante aqui em Tiago, capítulo 4. Vamos abrir nesse texto. Vamos ver o que diz. Tiago, capítulo 4. É claro que Tiago foi usado por Jeová e inspirado por ele, e a mensagem dele é clara e direta. Quando você lê Tiago, você não fica se perguntando o que isso significa, porque a mensagem dele é muito clara. O versículo 4 diz: adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo, faz de si mesmo um inimigo de Deus. Que aviso forte. Nós não queremos ter nenhuma amizade com os inimigos de Deus, seja pessoalmente ou por redes sociais. Nós não somos amigos do mundo, somos amigos de Jeová. Na verdade, nós consideramos Jeová como nosso melhor amigo. E nós nunca íamos querer que Jeová nos visse como inimigos. Então, para concluirmos, vamos ler de novo aquele salmo que lemos no início. A ideia é ajudar a gravar esse versículo na sua mente. O versículo 20 diz, só para destacar esse ponto, mas os maus morrerão, os inimigos de Jeová desaparecerão como a beleza dos pastos. Agora note, eles desaparecerão como fumaça. Bem, eu achei que uma boa maneira de ajudar a gravar esse versículo em nossas mentes seria assim. Então, foi isso que Jeová prometeu. Esses são os inimigos de Jeová. E eles desaparecerão como fumaça.